Eu trabalho isso muito com os meus clientes, principalmente na questão da alimentação, né? Quando você faz em grupo, por exemplo, certas dinâmicas e você consegue parear as pessoas, né? Colocá-las em duplas. E uma pessoa vai lá, na hora que ela vai comer, ela tem outra pessoa que é o parceiro de responsabilidade, que a gente chama, né? Pra ajudá-la, o que acontece? Ela não vai. Ela sente que ela tem um compromisso, não só com ela, mas com outra pessoa Sim. também. É como se fosse assim, eu não posso desapontar ou decepcionar essa minha pessoa. Exato, e eu acho que o padrinho do AA, ele entra de várias formas, né? Tanto nessa questão de troca de rotina, como na questão também do comprometimento, né? Da responsabilidade que você sente quando você tem outra pessoa junto com você. Então, eu Perfeito. acho que eles são, assim, brilhantes na forma, não é à toa que eles são uma organização mundial, né? Sim. E E são ajudam um sucesso que são. milhares de pessoas a verdade. saírem do vício. É verdade, é verdade. Tem uma outra coisa que o Charles fala no livro, Sam, que é da propriedade ou da característica dos hábitos de ser angular, né? Então, quer dizer, melhorar um hábito pode desencadear outras melhorias na sua vida de outras formas. Então, eu até lembro de um exemplo de um estudante universitário que tinha lá o quarto todo desorganizado. Assim, você entrava no quarto, o cara era uma zona, parecia um lixão. E aí ele não sabia como que ele ia fazer, ele queria muito ser organizado, não ter aquele quarto todo desorganizado e zoneado, mas ele não sabia como começar. Uhum. E aí ele teve uma ajuda, né, de uma pessoa que foi lá e falou pra ele assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela sua escrivaninha. O seu objetivo vai ser organizar isso aqui e nos próximos dias manter isso organizado. Então você vai começar por isso. Mais nada. Esquece o resto. E aí, ele conseguiu, né, limpar e manter organizado aquela escrivaninha. Uhum. E aí, depois, ele foi expandindo esse círculo, né? Começou a estante, e aí a cama. E aí, quando viu, o quarto estava organizado. Uhum. E aí, como que isso, no final das contas, acabou repercutindo e reverberando em outras coisas da vida dessa pessoa, né? Que se ela se sente, ou ela retoma essa sensação de controle, no sentido de eu sou uma pessoa organizada, o quanto que isso não impacta nas outras questões da vida, né, dessa pessoa. Nossa, tem tanta coisa pra falar sobre isso. Ai, Vamos meu lá. Primeiro ponto que eu acho que é esse exemplo específico que você usou do quarto, né, da desorganização. O interno reflete no externo e o externo reflete no interno. Então, um quarto desorganizado é porque tem uma mente desorganizada. Então, quando você começa, vou tentar quebrar em partes aqui para não ficar um raciocínio desconexo, mas então quando ele começa pela escrivaninha, por exemplo, ele foca naquilo, ele tá focando na área dele de atuação, né? Que tem aquela questão do ciclo do Zorro, Do né? Zorro. Exato. Então, se ele tem que atuar só naquele círculo e ele só vai fazer aquilo, quando ele tiver muito bom naquilo, ele vai expandir, isso traz uma sensação de autoconfiança. Então, quando ele arruma a escrivaninha dele, o único trabalho dele é manter aquilo, ele vai fazer aquilo o melhor que ele puder. Quando ele sentir que ele já tá confortável e confiante com aquilo, ele se sente pronto para dar um próximo passo. Tá? E aí ele acaba arrumando todo o resto do quarto dele. Perfeito. Mas isso também tem um efeito neurológico nele, tem um efeito psicológico. Por quê? O quarto dele ficou bagunçado daquele jeito porque provavelmente a mente dele está uma zona. E quando ele começa a arrumar o quarto, os cômodos do quarto, é como se ele também começasse a organizar a própria mente dele. Muito Né? incrível. Então o externo reflete no interno e vice-versa. E é por isso que tem tantas mudanças na vida de cada pessoa quando ela começa a dar esses pequenos passos, né? Então, poxa, ele começou a arrumar o quarto dele, mas isso organizou a mente dele. Então, o que acontece? Ele vai performar melhor em outros lugares. Em outras coisas. Pela questão da autoconfiança e pela questão da própria organização mental em si. Então, é aquilo que eu te falei no começo, né? Eu sou uma entusiasta disso, mas é literalmente um superpoder. A nossa mente, ela é muito, muito poderosa. E a gente não tem dimensão do poder dela. Pro ruim, né, Sam? Tá? Funciona dos dois lados. Exato. Porque quando você também entra num espiral negativo, a tua mente vira um looping, né? Exatamente. E é muito engraçado como... Não é engraçado, né? É até preocupante isso, né? Porque você vê quando... o contrário, quando a pessoa começa a se desorganizar, por exemplo, e aí isso também vai refletindo em todas as áreas da vida dela. E é como se fosse um efeito dominó, né? Começa com uma coisa,
Então, começa com um quarto desorganizado, de repente você vai ver a pessoa já não tá conseguindo ir pra aula, a pessoa já não tá conseguindo fazer as atividades que ela tem que fazer, e isso vai criando um ciclo negativo, né? Que você tem o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. Vicioso. Exato. Exatamente. Então... Tem até aquela frase famosa de que a mente é um lugar em si, e ela faz do céu o inferno e do inferno um céu, né? Isso é bem verdade, né? Assim, o quanto que a nossa mente ela pode transformar algo muito ruim em algo bom, depende da forma como você enxerga, e algo bom em ruim também depende da forma como você enxerga. E essa questão do quarto desorganizado e você começar por algum lugar para depois você ganhar mais autoconfiança e conseguir prosperar no resto do quarto, depois nas outras áreas da sua vida, me lembrou a questão do como se acreditava que antigamente você deveria, por exemplo, perder peso, né? Então as recomendações antigamente eram: muda radicalmente a sua vida a partir de amanhã. Então você vai começar a fazer a dieta X, o exercício Y, esquece elevador, vai começar a subir, descer de escada, e aí a pessoa com aquelas instruções de, meu Deus, eu tenho que comer semente do pombo de não sei o que eu não tenho nem em casa para começar. Então umas dietas malucas. Aí o exercício que a pessoa já não fazia, né, e ter que incorporar ao mesmo tempo aquilo, com o comer diferente, evita isso, esquece aquilo, faz assim, faz assado, obviamente que era uma receita para o fracasso. É a mesma coisa do quarto desorganizado, de você querer organizar tudo de uma vez só. Exato. Né? E aí, o que eu achei interessante que o Charles compartilha no livro foi um estudo de 2009 que eles publicaram uma abordagem diferente para essa questão de perda de peso, e eles fizeram isso com um grupo de 1.600 obesos, né? E o experimento eu achei interessante isso, os pesquisadores pediram para que eles focassem assim, anota num pedaço de papel tudo que vocês comem uma vez por semana. Isso foi o único pedido que eles fizeram para esse grupo de obesos, né? Anotem uma vez por semana o que vocês comeram. E obviamente que as pessoas, não tem o hábito de anotar, então esquece de anotar, esquece o caderno, esquece não sei o que lá. Mas à medida que eles foram evoluindo nesse ato de anotar o que eles comiam, o que aconteceu, por consequência, foi que eles começaram a perceber padrões nos comportamentos deles. Caramba, eu sempre como alguma coisinha às 10 da manhã, né? E aí a pessoa percebendo esse padrão, ela começava então a, por exemplo, vou levar uma fruta, porque eu sei que às 10 da manhã eu como alguma coisinha. Então, se eu levar e já estiver fácil ali, se eu planejar isso, melhor para mim, né? Assim, evita de eu sair e pegar alguma coisa gordurosa que esteja mais próxima, né? E à medida então que elas foram percebendo esses padrões, as pessoas, até algumas delas, começaram a planejar refeições. Então, eu vou comer, quando eu chegar em casa, eu vou comer isso aqui, ou eu vou preparar aquilo lá. E aí, o que os pesquisadores pegaram como resultado é que as pessoas... Primeiro que eles não tinham sugerido nada disso, eles não tinham sugerido que as pessoas promovessem mudanças, eles só pediram para as pessoas anotarem as coisas. E como que as coisas foram se desencadeando, né? Assim, as reações em cadeia. E aí, 6 meses depois do início do estudo, isso que eu achei legal, as pessoas que mantinham registros diários do que comiam, tinham perdido 2 vezes mais peso do que todo o restante do grupo de pessoas. É muito incrível isso, né? Isso não só é incrível, como eu acho até uma coincidência, né? Eu comecei um desafio agora no meu Instagram até o final do ano. Ai, que legal! E cada semana é um desafio diferente. E o desafio dessa, que foi a primeira semana, porque eu comecei no domingo, né? É autoobservação. Por quê? Tem tudo a ver. O exercício é exatamente esse que eu passei para as pessoas. Você vai começar a escrever e se perceber. Começar a olhar coisas que você não percebia antes. Então, como que eu me acordei me sentindo? O que eu tô sentindo agora? Quando você come porque você tá com fome ou você come porque é a hora do almoço? E você começar a se perceber. Por quê? Para você se conhecer, você precisa primeiro se observar e refletir sobre aquilo, né? Então, assim, quando você começa esse estudo, eu acho fantástico, né? Porque mostra exatamente como a tomada de consciência, ela é o primeiro passo para você fazer uma mudança. Que o exemplo até que eu dei, por que eu criei esse desafio, né? Chega a virada do ano, todo mundo acha que da noite pro dia, né? Que nem essas dietas malucas, você vai trocar elevador pela escada e você vai fazer tudo de uma vez. O nosso cérebro, ele não consegue, é muita informação. A pessoa pode fazer isso por uma semana, mas depois ela vai desistir. Exato. E a mesma coisa com resolução de ano novo, né? Tá chegando o final do ano, as pessoas querem uma lista de coisa pra começar a fazer, e aí elas acham que virou o ano do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro, virou uma chave, e elas vão começar a
fazer tudo. O Exatamente. que acontece? Dá 2 semanas, elas param de fazer, elas pensam que vão fazer depois do carnaval e nunca fazem. Então, a proposta Sem foi, dúvida. comece antes. Vamos começar antes. E qual que é o primeiro passo? Observar. Olha pra você. O que te leva a fazer certas coisas? Porque a maioria das pessoas faz tudo no piloto automático. É isso aí. Elas não têm consciência das ações delas. Por quê? Porque É isso isso já aí. tá automatizado. Principalmente, a pessoa trabalha, ela tem aquele horário de almoço, né? Então ela vai trabalhar, ela tem o horário do meio-dia 1 ou da 1 às 2 pra almoçar. Ela não para pra pensar se ela tá com fome. Ela simplesmente sabe que é a hora do almoço que ela tem que comer. E isso faz com que ela faça escolhas talvez não tão legais pra alimentação sentido. dela, entendeu? E aí, trazendo até o exemplo que você falou de novo, né? Dessas dietas malucas, o cara vai subir pela escada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por que ele não consegue continuar com aquilo e se torna insustentável? Primeiro, é um passo muito grande. Você precisa quebrar em pequenas ações diárias que elas precisam se consolidar e uma vez consolidada na sua rotina, você consegue incorporar uma outra ação, né? Então, que nem ele trouxe essa ideia do journaling, né? Da escrita. Isso. Escreva o que vocês estão se alimentando. Isso é uma coisa muito simples, é um pequeno passo que a pessoa pode dar. Mas olha a potência disso sendo repetidamente feito, Isso. a grande transformação que isso vai trazer, que né? desencadeia na vida da pessoa, né? Então, você quebrar algo que é grande em coisas que sejam fáceis e praticáveis. Tem um exemplo que eu amo até, de um outro livro, que ele traz uma história que é um coach estava trabalhando com um cliente, e esse cliente, ele precisava começar a praticar atividade física, né, por causa dos hábitos ruins que ele tinha, Aham. e ele não conseguia de jeito nenhum. E aí o coach dele fala pra ele assim, você vai colocar sua roupa de academia e você vai até a academia. E você pode ficar no máximo 5 minutos lá. Incrível. E aí todo mundo olha e fala assim, por que esse cara tá perdendo tempo dele vindo pra academia e ficando só 5 minutos? Mas o que ninguém entendia por trás é que o objetivo dele não era necessariamente naquele primeiro momento fazer a própria atividade física, mas sim inserir dentro da rotina dele, ele trocar de roupa e ele ir até a academia. Perfeito. Então, são Perfeito. pequenos passos, né? É aquela Sim. coisa que você faz pequeno e depois que você ganha consistência, confiança. De novo, aquele lance do círculo do Zorro, Total. né? Conseguiu aquela área de atuação, tá se sentindo confiante, conseguiu implementar isso na tua rotina? Beleza, agora a Expande. gente dá o próximo passo e expande.